Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última série de webinários sobre viés inconsciente. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos e daqui a pouco a gente já começa, tá bom? Agora sim, acho que já podemos começar. Temos aqui quase 15 pessoas. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa tarde, pessoal de Portugal. Eu sou a Regiane, eu sou gerente de marketing da Thomas Brasil. E hoje eu estou com dois convidados especiais, o Anderson Brasil e o Emanuel Souza, que vai dar aí continuidade à série de webinários sobre viés inconsciente. Então, nós já falamos inicialmente uma introdução sobre o que é o viés inconsciente, depois falamos de como minimizar o viés inconsciente no processo de recrutamento e seleção, e este webinar é sobre desenvolvimento. Então, de que maneira que eu posso minimizar o viés inconsciente nos meus processos de desenvolvimento. Vocês vão ver que tem uma seção aí de chat, né? Então, vocês podem colocar as perguntas que caso vocês tenham aí no decorrer. A média aí de estimada para este webinar é de 30 minutos. Pode ser que a gente passe um pouquinho desses 30, mas de 30 a 35 minutos. E no final, nós vamos dedicar um tempo para as perguntas. Então, podem deixar as perguntas aí no chat, que aí no final a gente vai responder. Quem não fez a inscrição do webinar pelo formulário, eu peço para que vocês coloquem o e-mail, porque até o final do dia nós iremos encaminhar o material de apresentação aí do webinar. Bom webinar, pessoal. Então, eu vou fazer a apresentação aqui dos nossos consultores. Então, hoje, como eu falei, né, estou com o Anderson Brasil. O Anderson é consultor de desenvolvimento humano e comportamental na Thomas Brasil e também trainer de todas as nossas certificações. E também estou com o Emanuel Souza, consultor sênior associado da Thomas International Portugal. Sejam bem-vindos. Vamos lá, Emanuel? Vamos lá, então. Então, muito boa tarde. E eu começava por vos pedir para, em 10 segundos, lerem esta frase que termina da seguinte forma: uma situação sem saída realmente. E é de facto isto que estamos a falar. O viés inconsciente nos processos de desenvolvimento, e aqui eu vou falar essencialmente do papel do consultor ou do papel do técnico de recursos humanos que está numa organização e que tem essa responsabilidade. Então, vamos falar de dois viés. O viés inconsciente, quando ele não tem nenhum suporte, ou seja, algo que nos dê informação sobre aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. E depois vamos passar para o segundo viés, que tem que ver com quando nós temos informação e também colocamos aquilo que é o nosso ponto de vista, o nosso quadro de referência, que também pode adulterar aquilo que é a visão daquela pessoa e daquilo que ela necessita em termos de desenvolvimento. Imaginem esta definição do que é o viés. São as atitudes e estereótipos que cada um de nós atribui a uma outra pessoa ou grupo de pessoas. No desenvolvimento, isso significa que eu acho alguma coisa. Eu acho que um trabalhador estudante
é uma pessoa muito focada e resiliente, e não necessariamente isso tem que ser verdade, como não necessariamente as mulheres têm que ser aquilo que estão definidas por esta pessoa do lado direito do vosso ecrã. Se foi pai jovem, então teve de tomar muitas decisões e é uma pessoa com maturidade. Se fez Erasmus, então é porque tem facilidade de adaptação. Se tirou o curso na Universidade X, então é porque é muito analítico ou é muito outra coisa qualquer associada a essa universidade. Nós fazemos isso com muita frequência e nos processos de desenvolvimento, quando olhamos para a pessoa, temos a tendência para ou podemos ter a tendência para a classificar de uma determinada forma que tem que ver com a nossa vivência e o nosso quadro de referência. E aqui não estamos a falar ainda de nada que suporta de uma forma efetiva aquilo que a pessoa é enquanto pontos fortes, pontos de desenvolvimento. Rejane, não se importa? Então, se o primeiro viés é como é que eu olho para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas e lhe atribuo determinadas situações, determinados atributos e que tem que ver com aquilo que é a minha experiência de vida e o meu quadro de referência, então aquilo que nós fazemos é, quer como consultor externo, quer como consultor interno, irmos à procura de informação. Irmos à procura de instrumentos que nos permitam fazer o quê? Termos informação mais objetiva, que não necessariamente verdadeira, ela tem a verdade que está ancorada naquilo que é a validade interna de cada um dos instrumentos, mas passamos a ter informação fiável e pelo menos objetivada sobre aquilo que é o candidato, aquilo que é a pessoa que está em desenvolvimento. E então, se vocês repararem, diz aqui uma frase muito conhecida: se não se pode medir, não se pode melhorar. E, portanto, o que estes instrumentos nos dão é um ponto de partida, objetivo, que nos permite desenhar o ponto de chegada e o seu caminho. E aqui levanta uma questão neste segundo viés, que é, nós temos esta informação que é fiável, certo? E alguns de vocês estão familiarizados com alguns dos instrumentos que estão aqui, o PPE, o 360, o TIQ, o HPTI, que são instrumentos que nos dão informação sobre o perfil de uma determinada pessoa que está num processo de desenvolvimento. E onde é que está o segundo viés? É que nós também somos sujeitos, nós consultores, sujeitos à informação que decorre dos mesmos instrumentos. E o segundo viés é nós considerarmos que a pessoa certa para quê, é o tanto mais quanto mais próxima for daquilo que é nosso quadro de referência. E minimizar o viés no desenvolvimento é, de facto, ter o cuidado de percebermos que o desenvolvimento de uma pessoa certa para alguma coisa, e aquilo que é certo numa organização não é certo para outra, e ter o cuidado de não fazermos, não termos a tendência para colarmos aquilo que é o nosso quadro de referência nos mesmos instrumentos e acharmos que alguém deve ser uma pessoa muito obstinada, muito focada, ou uma pessoa tem que ser muito analítica, uma pessoa tem que ter um ritmo muito, muito forte, porque o consultor, porque a pessoa também o é. Ter consciência de que este desenvolvimento é o da pessoa e não o do consultor é o primeiro passo para mitigarmos, para minimizarmos este viés inconsciente. A outra nota tem a ver com o que é isto da pessoa certa e o que é o desenvolvimento. Nós desenvolvemos aquilo que a pessoa necessita, em função da informação que recolhemos dos instrumentos, e daquilo que ela necessita num determinado contexto e numa determinada circunstância. Portanto, significa que a informação que nós recolhemos com estes instrumentos e com aquilo que é a nossa história passada tem que estar alinhada, tem que estar direcionada para que a pessoa cresça, tendo em conta aquilo que são as suas competências de base da pessoa e tendo em conta o contexto onde ela vai exercer uma determinada função. Porque uma competência num determinado sítio pode ser uma competência crítica e noutra não ser. Ok? Anderson. Pois é isso, né? Então, como fazer tudo isso na prática, né?
Então fica claro que, como o Manuel comentou, é importante, muitas vezes as pessoas, os profissionais da área de gestão de pessoas, quer sejam líderes, quer sejam principalmente os profissionais de recursos humanos, independente da sua função ali, mas sempre ligado ali a pessoas, acaba tendo um cuidado muito maior no processo de recrutamento e seleção. Deixa eu tirar a subjetividade, deixa eu tirar o que a gente está chamando aqui do viés inconsciente, para eu tomar a melhor decisão na escolha daquele determinado profissional ali, embora ele esteja ainda como um candidato. Então, sempre que a gente olha e vai utilizar uma ferramenta, seja ela qual for, a ideia sempre é prever desempenho. Então, se eu estou utilizando isso no processo de recrutamento e seleção, eu quero prever desempenho. Qual é a chance desta pessoa dar certo nesta cadeira? Né? E aí, todos os vários instrumentos acabam auxiliando muito nisso. Evidentemente, não elimina o olhar crítico, né? Não elimina o olhar do profissional de acordo com a experiência que ele tem e tudo mais. É uma complementação. E na parte de desenvolvimento? Na parte de desenvolvimento, a gente percebe que muitas vezes os instrumentos não são utilizados corretamente. E aí, muitas vezes, acaba entrando muito aspectos subjetivos no processo de desenvolvimento. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas falarem assim, olha, eu quero fazer um trabalho de desenvolvimento aqui com a minha liderança, mas eu quero uma coisa moderna, uma coisa fora da caixinha, uma coisa dinâmica, né, alta astral. Aí você vai ver o perfil do grupo, é um perfil que tem como característica, né, Manuel, predominantemente uma personalidade introvertida, né, e para ajudar com um perfil muito mais analítico, muito mais discreto, muito mais desconfiado. Qual é a chance desse treinamento dar certo? Olha, eu começo muito mal com esse processo. Então, é um exemplo clássico. Claro que tem outros, né? Então, o que considerar? Né? Então, quando a gente fala de um programa de desenvolvimento, né, de alto potencial, basicamente é visitar as bases, né? Ou seja, que critérios eu vou considerar na hora de escolher, né, o que eu estou chamando aqui de alto potencial? Quem são os chamados autopotenciais dentro da minha companhia? Que critério que foi utilizado? Como o Emanuel comentou, foi no achismo? Foi no aspecto de eu acho essa pessoa tão boa, claro, ela se parece comigo? Ou tem critérios, métrica, tem algo consistente que ao ponto, inclusive, de eu olhar para alguém, considerar essa pessoa como alto potencial, mesmo eu, pessoalmente, não gostando dela. É um exemplo, né? Quais são as competências chamadas competências essenciais? Quais são as competências ideais para uma posição de liderança dentro deste contexto seu, e não do que os manuais dizem, né? Que tipo de habilidade é perfeitamente possível de desenvolver ou são transferíveis, né? Que critérios de performance, desempenho eu estou utilizando ali como critério de avaliação? É só número? Né? Se é só número, eu corro um risco aí na minha avaliação. Né? As características de personalidade, o meu programa, ele respeita este traço de personalidade como conjunto, né? Ou seja, é um traço de personalidade que aparece em termos de predomínio dentro do meu time, dentro do meu grupo. Se eu estou falando de um desenvolvimento de grupo, se eu estou falando de desenvolvimento individual, então nem se fala, né? Aí os coaches podem até me ajudar melhor nisso, né? Que eles já têm essa sensibilidade de já aprender, tá claro, de que cada pessoa aprende de formas diferentes. Os pedagogos já dizem isso, né? Nos últimos 15 anos, o que existe de literatura atual falando sobre isso é que você não deve desenvolver uma pessoa de maneira igual, né? Uniforme. As pessoas, elas aprendem diferente, né? Então, ainda existe um aspecto que precisa ser quebrado, né? Como que é o aspecto do QI? Embora para processo de aprendizagem, os estudos mostram que o QI, ele tem ele contribui muito pouco. É muito mais fácil eu medir cognição do que o quociente intelectual da pessoa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Como é que essa pessoa é percebida pelo meio? Ou seja, é uma composição de informação que me ajuda nesse desenvolvimento. Certo? Ok.
colocando uma lógica prática neste processo, tal como o Anderson estava a falar, o que nós temos aqui é um caminho. E o caminho que tem, digamos, um triângulo, tem 3 dimensões. Tem quem está em desenvolvimento, tem a psicometria, ou seja, os instrumentos que nós podemos usar nesse processo de desenvolvimento, e temos a pessoa que está a utilizar esses instrumentos. A pessoa é essa que pode ser o consultor externo ou alguém interno dentro de uma organização. O que é que nós temos aqui? Temos 3 grandes momentos. Primeiro, temos o perceber a pessoa, o perceber a pessoa pelos olhos dos outros. Estamos a falar aqui do 360 e estamos a falar aqui de perceber quais são as competências que são críticas num determinado momento histórico e que são relevantes para o desenvolvimento daquela pessoa. E eu dizia o seguinte, às vezes, aquilo que é uma competência crítica numa organização não tem que ser necessariamente na outra. E, portanto, as pessoas vão agregando competências e, num determinado momento, aquela competência que até já tinha sido esquecida porque não estava a ser utilizada, passa a ser novamente uma competência crítica. Então, esta primeira fase é voltar a compreender, ter informação relevante que vem do próprio, que vem daquilo que é a informação que decorre, por exemplo, de uma avaliação de desempenho, onde eu estou, de facto, a validar aquilo que é a performance dentro das competências críticas naquela organização. O que nós estamos a dizer é qual é o gap que existe entre essas competências e aquelas que são desejáveis pela organização. Em função desse gap é que nós definimos o alto potencial, o médio potencial ou o baixo potencial, e daí a matriz 9-box. Depois de termos definido qual é o ponto de situação, onde é que esta pessoa está, ou onde é que este conjunto de pessoas estão, em termos do seu desenvolvimento face a um propósito, a um objetivo, que a organização colocou, porque nós estamos a falar sempre do desenvolvimento com um propósito. Isso não significa que qualquer pessoa não se possa desenvolver porque autonomamente, fazendo aquilo que é a sua autoavaliação, reconhece que tem aspectos que quer desenvolver, pode fazê-lo, mas normalmente nós estamos associados ao desenvolvimento dentro de uma organização com o propósito dessa organização. Depois de termos este primeiro mapeamento, nós vamos restituir à pessoa, ok? Ou a um conjunto de pessoas, mas daqui estamos a falar numa perspectiva mais individual, vamos restituir aquilo que é a visão que nós temos, a interpretação que fazemos daquilo que é o seu ponto de situação. Onde é que a pessoa é forte, face àquilo que são as competências-chave, onde é que a pessoa é mediana e quais são os aspectos que esta pessoa tem que desenvolver para ir de encontro à expectativa do próprio e da organização. E aqui entram aquilo que são as ferramentas que nos dão a fiabilidade, que nos vão retirar aquilo que é a nossa interpretação individual enquanto consultor. Estamos a falar aqui de 3. Estamos a falar do PPA, estamos a falar do TIQ e do HPTI. E o que é que estas ferramentas nos dão? Dentro daquilo que é a subjetividade que o Anderson falava, porque mesmo as ferramentas aportam uma determinada informação que também ela é suscetível de alguma interpretação e de subjetividade, mas pela fiabilidade que elas têm e validade interna que elas têm, elas ajudam a afunilar, ajudam a clarificar que, de facto, existem aspectos em determinadas áreas que são críticas para o desempenho, que esta pessoa pode ou reforçar, porque muitas vezes nós olhamos para o desenvolvimento sempre na perspectiva de eu tenho que desenvolver uma coisa que não está tão bem. E às vezes o desenvolvimento pode surgir no sentido de reforçar algo que é manifestamente positivo. Portanto, quando nós temos esta informação adicional sobre aquela pessoa, é mais fácil definirmos aquilo que é um plano de desenvolvimento. É evidente que esse plano poderia ter sido feito logo na primeira fase sem acesso a estes instrumentos. Corremos um risco de, se fizermos isso sem estes instrumentos ou outros, de continuarmos a aportar naquilo que é a nossa visão de desenvolvimento, aquilo que é a nossa convicção e aquilo que são os nossos estereótipos e aquilo que é a nossa verdade pessoal.
o que os instrumentos fazem é retiram-nos este lado mais individual naquilo que é o valor que acrescentamos e temos informação que é, primeiro, mais objetiva, segundo, que é comparável, portanto, significa que ela compara com outras pessoas, permite envolver as pessoas nesse processo de desenvolvimento porque fica mais claro o que é que elas têm que fazer. E daí estamos a falar de um plano de desenvolvimento pessoal. A definição do plano pode ficar por aí, porque muitas vezes as pessoas que se apropriam do seu próprio desenvolvimento, basta terem aquilo que é o mapeamento do percurso que têm de fazer para o conseguirem fazer. Quando isso não é possível, então entramos na lógica do desenvolvimento. E o estágio 3 diz: escolha as pessoas certas e desenvolva. Quando falamos das pessoas certas que vão para o desenvolvimento, estamos a falar daquelas pessoas cujo potencial, e nesta lógica que estamos a falar, já é suficientemente elevado para que o desenvolvimento produza o resultado que é pretendido. Às vezes acontecem coisas interessantes, que é começamos a desenvolver as pessoas, porque isso acontece com frequência, com um determinado propósito, e chega-se à conclusão que, de facto, é a pessoa certa, mas não é para aquele lugar. E, portanto, a organização que começou o processo num pressuposto, no final não deixa de ganhar também, porque compreendeu que tem ali uma pessoa com potencial, mas para fazer uma coisa diferente daquilo que era o pressuposto inicial. O coaching é uma ferramenta, ou seja, o coaching e o mentoring e o counseling e a formação, o training, a formação, são, digamos, as ferramentas que são usadas nesse processo de desenvolvimento. Mas o aspecto importante aqui é, a partir do momento em que eu tenho um plano que está suportado em informação mais fiável, eu estou a retirar aquilo que é a interpretação subjetiva da pessoa que está a conduzir o processo de desenvolvimento. E, portanto, é a gestão individual daquela pessoa em função daquilo que são os pontos fortes, as fragilidades e os pontos a desenvolver ou a reforçar daquela pessoa. E retirando aqui esta lógica da influência do consultor no processo. Rogério, força. Não, e fica incrível, né? Então fica muito claro o ganho de se utilizar em conjunto os instrumentos, né? E aí, claro, utilizar o instrumento em cada situação, em cada momento. Um bom exemplo de percepção equivocada que muitas vezes as pessoas elas têm em relação às outras, para mim, fica muito claro, por exemplo, nas lideranças. Acho até que as pessoas de desenvolvimento não caem muito neste equívoco, mas os líderes, em maneira geral, principalmente aqueles que já há um bom tempo não fazem uma reciclagem em termos de desenvolvimento, ou ainda não teve a oportunidade de fazer parte de um programa de desenvolvimento, acaba caindo num erro comum, aí, pelo menos, é algo que eu percebo aqui no Brasil, que é o quê? O líder impõe o estilo dele no seu processo de desenvolvimento. E a gente sabe que se ele fizer isso, a gente pegou um exemplo aqui do PPA, né? Pegou um exemplo aqui do DISC. Só vou usar o DISC como referência para ilustrar isso, né? Mas acho que muitos aqui já devem ter percebido isso. Só estou falando de 4 características básicas: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vou focar aqui na característica principal de cada perfil. Se eu tenho esta característica, por exemplo, a dominância, e vou utilizar esta característica para desenvolver as pessoas, coitado dos Is, Ss e Cs do meu time. Vão ter que, vai ser animado o processo deles. Por quê? Porque a forma como a dominância ela fala, ela se manifesta, e principalmente o líder alto dele vai utilizar isso no seu processo de desenvolvimento de pessoas, não é a forma, por exemplo, que um alto S aprende. E é diferente de um C e que é diferente de um I. Né? Ou seja, se um líder ele utiliza a característica dele, eu posso até falar em termos simples, qual é a chance de sucesso no seu desenvolvimento? 25%. Porque eu só estou falando de 4 características, só vai dar certo com aquele que tem um perfil parecido com o meu. Né? Eu vou ter muito mais dificuldade. Pode dar certo? Pode. Mas com um grau de estresse e de desgaste pro líder muito grande. Eu não vou nem colocar na conta aqui o tamanho disso para a equipe.
né? E eu estou falando do D, mas isso se aplica para o C, para o S e para o I, né? Ou seja, olha que legal, quando o líder ele aprende a entender como é que os perfis funcionam, a gente só está falando de um conceito que já ajuda muito, imagina somar os outros conceitos e as outras teorias, né? Então, se eu utilizar o único conceito que é o DISC, no processo de desenvolvimento, e o líder aprender que cada perfil ele tem uma forma diferente de ouvir, de absorver, de aprender, né? Ele consegue extrair o máximo, ele consegue utilizar todo o potencial de cada colaborador, falando, se dirigindo, né, desenvolvendo aquele colaborador de acordo com o perfil predominante daquele colaborador. Ou seja, ao invés de ele colocar o perfil dele, ao invés de ele impor o estilo dele, quando eu falo impor, é no sentido de perfil, e flexibilizar esse estilo, ele consegue extrair o máximo de cada time com menos esforço. Isso que é legal, com menos esforço. Ok. O Anderson está a introduzir aqui um aspecto que é importante, que é o papel do líder no desenvolvimento. Nós até agora estávamos a centrar o desenvolvimento numa perspectiva do responsável pelo desenvolvimento. Obviamente, nas organizações, o principal responsável pelo desenvolvimento é o líder, e não os recursos humanos, como às vezes se pensa. E, de facto, exatamente como o Anderson estava a dizer, isto não retira em nada a lógica de desenvolvimento do caminho que o líder deve ter em conta, assumindo desde logo aquilo que é a sua natureza em termos de perfil e o viés que está por trás disso, ou seja, tem que ter consciência plena que está a trabalhar com pessoas que não são necessariamente iguais a ele, exatamente como o Anderson dizia. Até porque, nas conversas que temos tido, relativamente a este ponto, estávamos a refletir em conjunto e chegamos à conclusão que, por exemplo, aquilo que configura um perfil de um líder no Brasil não é necessariamente em termos daquilo que são os traços comportamentais, não é exatamente valorizado da mesma maneira daquilo que acontece em Portugal. Os contextos também determinam aquilo que é os perfis que são considerados mais adequados para o exercício de determinados papéis. Portanto, aqui estamos a falar do líder enquanto promotor do desenvolvimento, que o pode fazer seguindo exatamente o mesmo percurso. O que nós temos aqui é um outro exemplo, é apenas um exemplo, e de um instrumento que se chama o TIQ, que é a inteligência emocional, as suas facetas. E o que é que nos mostram enquanto exemplo? De facto, nós somos diferentes. E aquilo que este instrumento nos mostra é a minha visão relativamente a um conjunto de aspectos que define o meu comportamento do ponto de vista emocional. Ele carece, obviamente, daquilo que é a validação dos outros naquilo que é a interação que eu tenho com eles. Mas é importante, no processo de desenvolvimento, que a pessoa tenha consciência, porque foi a pessoa que o fez, tenha consciência daquilo que são as suas zonas que podem potenciar aquilo que é o seu desempenho e aquelas situações, aquelas dimensões, aqueles traços que vão dificultar, se a pessoa não tiver consciência delas, e vão dificultar aquilo que é o seu desempenho. Muitas vezes, quando nós dizemos, em função daquilo que é a subjetividade da nossa interpretação, e não temos nenhum instrumento como este, que mesmo assim é sujeito a criticidade, ou seja, a pessoa pode olhar para isto e dizer eu não me revejo nisto, a maior parte das vezes as pessoas revêem-se, e esta tomada de consciência, esta factualização daquilo que são os traços, neste caso de inteligência emocional, que as pessoas têm, vai ajudar as pessoas a compreenderem que caminhos é que devem traçar. Não se pretende, e o Anderson estava a dizer isso muito bem, não se pretende que as pessoas deixem de ser aquilo que são. Pretende-se é que as pessoas com menos esforço, porque tomaram consciência disso, façam um caminho tendo em conta aquilo que são as suas características. Porque algumas delas são efetivamente muito interessantes no exercício de um determinado papel e podem não ser no exercício de outro papel. Tomar consciência disto, quer da parte de quem promove o desenvolvimento, quer da parte de quem é desenvolvido, é
fundamental para que o processo de desenvolvimento tenha um fim positivo. Força, Anderson. Pois é, então fica claro, né, que tanto para processo de recrutamento e seleção, como para desenvolvimento, fundamental 2 aspectos centrais. Primeiro, antes de utilizar qualquer ferramenta, definir o que se quer. O que aquela função exige em termos cognitivos? O que aquela função exige em termos comportamentais? O que essa função exige em termos de inteligência emocional? E o que essa função exige em termos de traços ou características de personalidade? São coisas completamente diferentes, embora muita gente junte isso tudo e acha que é tudo meio que a mesma coisa. Não é. A partir do momento que eu unifico esses 4 aspectos centrais, quer seja num processo seletivo, quer seja num processo de desenvolvimento, eu afirmo, não tem como errar. Não tem como errar na definição de um modelo de desenvolvimento, não tem como errar na escolha de um determinado candidato. Então, para isso, antes de utilizar qualquer ferramenta, primeiro eu preciso definir o que aquela função exige em todos esses aspectos, para, na sequência, eu identificar em cada colaborador, quer seja por um processo de desenvolvimento ou seleção, como é que essa pessoa funciona em termos cognitivos, comportamentais, emoção e de personalidade. Somente com isso eu consigo tomar boas decisões em se tratando de pessoas. É isso. E aí são algumas sugestões, né, de como caminhar para isso. É isso aí. Certo, Rê? Perfeito. Obrigada, Anderson. Obrigada, Emanuel, pela colaboração. Acho que foi bem bacana e bem rico aí o processo. Nós estouramos um pouquinho, né? Então estamos com 31 minutos. Como eu informei, no final, até o final do dia, todo mundo que deixou aqui o e-mail ou que se cadastrou via formulário receberão aí tanto a apresentação quanto a gravação, para vocês acompanharem depois. Muito obrigada novamente, Anderson e Emanuel. Obrigada, pessoal. E vamos finalizar o webinar por aqui. Até mais. Querem falar alguma coisa? Não? Uma boa Perfeito. tarde a todos. Perfeito, então. Até logo, pessoal. Adeus. Tchau, tchau, pessoal.